começar? Bom dia a todos, gostaria de agradecer a presença da população aqui presente. Estamos reunidos aqui para a discussão e apresentação, das avaliações das metas do terceiro quadrimestre do exercício 2024. Em cumprimento ao parágrafo 4 do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em sintonia com a legislação vigente e o dever cívico de prestação de contas. Em maio, setembro e fevereiro... Um minutinho... tá. Então, voltando aqui, em cumprimento ao parágrafo 4 do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em sintonia com a legislação vigente e o dever cívico de prestação de contas, nos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará as metas o cumprimento das metas, de cada quadrimestre. Então, estamos aqui para avaliar o terceiro quadrimestre do ano 2024, terceiro e último, Em relação às receitas, nós tínhamos uma previsão de arrecadação de 34 milhões e 400 para o exercício de 2024 e essa meta foi cumprida, inclusive tivemos uma arrecadação a maior de R$ 8.242.235,44, tá? Então, até o período, 42 milhões, no exercício de 2024, 42.652.000 reais, tá? No caso, essas receitas, receita em geral, porque nesse próximo slides vamos estar falando das receitas correntes líquidas. Desses 42 milhões que foi referido nesse slide aqui, que foi a arrecadação, apenas R$ 34.210.039,17 é receita corrente líquida. O restante são receitas de capital, ou seja, essas aqui são receitas de IPTU, ISS, Imposto de Renda, as receitas do FPM, ICMS, tá todas descritas aí, detalhada, e essas receitas correntes, menos as deduções ali, que é o Fundeb, entre outras coisas, nós tivemos uma arrecadação de 34.210.000, tá? Referente às despesas, nós tivemos aí esse relatório, ele demonstra por poder, que é o poder legislativo e o executivo, e por órgão. Então aqui está detalhado por secretaria, quanto que cada secretaria gastou no decorrer do exercício, tá? Então, aí é possível observar na primeira coluna que nós tínhamos uma estimativa de 34.400.000, Como nós tivemos uma arrecadação maior, então é possível, por excesso de arrecadação e outras formas, por lei especial, a gente está fazendo um empenho maior. Então, aí é possível ver que foi empenhado, liquidado e pago. Foi empenhado R$ 38.204.436,42, liquidado no período R$ 37.288.727,45 e pago R$ 37.225.196,70, tá? Desse valor, para a Câmara Municipal foi empenhado, liquidado e pago R$ 1.735.362,76. Das disponibilidades bancárias. Então, essa diferença entre o arrecadado e as despesas sobrou, na conta, vamos dizer, a grosso modo, em disponibilidade financeira,
R$2.960.229,43, sendo recursos próprios livres R$894.758,95. E o restante é vinculado a programas e convênios, que tem destinação exclusiva. Tem alguns convênios, por exemplo, programas da saúde, que o recurso vem e ele tem que ser destinado para uma finalidade específica. Convênios que vem, ele é para determinada finalidade, ele não pode ser colocado em outra coisa, vamos dizer assim, tá? Dos limites constitucionais. Sabemos que na administração pública nós temos limites constitucionais a seguir, entre eles, juntando os poderes, o máximo que deve ser aplicado com despesa com o pessoal é 60%, levando em consideração a Câmara e a Prefeitura, né? Então, o limite máximo é 60%. Quando a gente chega no limite de alerta, em 54%, já tem algumas providências que tem que ser tomadas, já não pode ter, já não pode dar gratificação, já não pode ter contratações, tem uma série de critérios que a gente já tem que seguir para não chegar nesse limite máximo. Então nós temos o limite de alerta, que é 54%, o prudencial, que é 57%, e o 60%, que é o máximo. Partiu daí já tem algumas penalidades, né, que a gente sofre. Então, juntando as despesas com o pessoal da Câmara e da Prefeitura, nós atingimos 42,14% da receita corrente líquida. Então, nosso percentual tá muito bom nesse sentido. Já as despesas com a saúde, ela é o mínimo, o limite constitucional mínimo. Então, a gente a gente deve aplicar com saúde no mínimo 15%. Então, considerando a aplicação do terceiro quadrimestre, né, que é do exercício 2024 inteiro, nós tivemos uma aplicação de 16,58%. Né? Então, aplicamos a mais, é um percentual bacana também. A base de cálculo daqueles 34 milhões que eu falei anteriormente, que é a receita corrente líquida, 26.243.734,66 é a base de cálculo. Por que não é os 34 milhões total? Porque tem algumas receitas que elas não são consideradas para esse cálculo, tá? Então, o percentual mínimo que deveríamos aplicar era de 3 milhões, os 15% daria R$ 3.933.560,20 e foi aplicado R$ 4.351.218,14, tá? Na parte do desenvolvimento do ensino, que é da educação, nós temos um percentual mínimo, ele segue o mesmo critério da saúde, né? O limite mínimo, o percentual mínimo que deve ser aplicado para a educação é de 25%, e também aplicamos a mais que isso, né, um pouquinho a mais ali. Em percentual é bem pouco, mas comparado com valores dá uma diferença bem grandinha, tá? Então nós aplicamos R$ 7.242.325,42. A base de cálculo também é R$ 26.989.118,63 e nós deveríamos ter aplicado R$ 6.747.278,66. Certo? Referente ao Fundeb, nós tivemos uma arrecadação de R$ 3.100.529,54, eu falei errado aqui. Dessas receitas, 100% praticamente deve ser aplicado com a educação. Esse recurso ele é específico, né? Ele vem para ser
aplicado com magistério. Eles até 70%, no mínimo 70%, ele deve ser utilizado para pagamento de professores. E 30% ele pode ser utilizado para pagamento também, mas para outras finalidades, como o desenvolvimento do ensino. Então, desse valor arrecadado de 3 milhões e 100, 81% a gente aplicou com despesas com 70%, né, que é com folha de pagamento, e 19% com os 30%, né. No caso, eu poderia aplicar aqui, no mínimo 70% tem que ser com magistério, então esse percentual também é bem bacana, que a gente aplicou bem a mais do que deveria, tá? E o referente à dívida consolidada. Esse ano de 2024 é o primeiro ano que a gente tem uma dívida, né, que foi contratado para construção da energia fotovoltaica. Então, nós temos uma dívida consolidada líquida de R$ 3.540.599,07. Isso sobre a receita corrente líquida é um percentual de 10,35%. E o limite definido pelo Senado pode ser até 120% da receita corrente líquida. Então, a gente poderia estar contratando até 41 milhões de dívida. Então, assim, esse percentual está bem bacana também. Sobra uma margem aí para a gente estar contratando mais dívidas. E é isso aí. Nós estamos também bem tranquilos em relação à nossa dívida, tá? E é isso aí, gente, que eu gostaria de falar com vocês. Gostaria de agradecer a participação de todos e gostaria de saber de vocês, tem alguma dúvida, algo que gostaria de contribuir com a gente, alguma pergunta? Entenderam tudo? E é isso, então eu declaro por encerrada a nossa audiência.